Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Hoje nós vamos corrigir um simulado para a seleção pública do metrô de Sobral, tá certo? Esse simulado é de raciocínio lógico matemático, são 20 questões. Eu vou ver se eu consigo fazer 2 vídeos corrigindo 10 questões cada, ou então eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo corrigindo já as 20 questões. Se ficar muito grande eu vou pausar o vídeo, se não eu vou fazer só um vídeo só. Vamos começar. Primeira questão, né? Que é a partir da questão 21. Fundatec 2019. Prefeitura de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Secretários de escola. Todas as questões são retiradas de bancas que têm basicamente o mesmo estilo de questão da banca que vai realizar a prova, que é a UVA, né? Beleza? Vamos lá. A primeira questão, né? Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de contradição. Ele quer a opção que tem um exemplo de contradição. Contradição seria uma frase, certo? Uma premissa, na verdade, que só pode ser falsa, tá bom? Na lógica de matemática, cada premissa ela tem um valor de verdadeiro ou falso. Só que uma contradição ela sempre é falsa, tá bom? Vamos ver as opções. Letra A. Maria é estudiosa. Maria é estudiosa. Essa afirmação ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Então ela não é uma contradição. Vamos lá. Pedro não é inteligente. Essa afirmação de Pedro não é inteligente, ela pode ser verdadeira ou falsa, certo? Então também não é ela a resposta certa, porque Pedro pode ser inteligente ou não, né? Temos que saber quem é esse Pedro da afirmação, né? A letra C. 10 é um número primo. 10 é um número primo. Então, a resposta certa é a letra C. 10 não é um número primo, é uma contradição, é falsa. Nunca essa afirmação que vai ser verdadeira, por conta da comprovação matemática, né? Só relembrando, número primo são os números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo, tá bom? Vou colocar aqui uma sequência de números primos para vocês terem ideia. Número 1 é divisível por 1 e por ele mesmo. Número 3 é divisível por 1 e por ele mesmo. Na verdade é só por 1 e por ele mesmo, tá? Número 5 é um número primo, sim, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Quando a gente fala divisível, é porque quando você vai fazer a divisão, o resto vai ter que ser zero, tá bom? Não vai sobrar nenhum número, certo? Beleza, continuando, número 7. Ele é um número primo porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Número 9 é número primo? Não. Número 9 ele é possível dividir por outro número. Por exemplo, 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. Então, como não é só por 1 e por ele mesmo, então o número 9 não é um número primo. Número 10 é número primo? Também não. O número 10 pode ser divisível por outro número, né? Que é o número 2. Então, não é número primo. Número 11 é número primo, sim, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Beleza? Então, a resposta certa, letra C. A letra D. 2 é número par. Sim, 2 é um número par. Então, é verdadeira essa afirmativa. Letra E. O elefante vive no zoológico. Essa afirmação é verdadeira, mas também pode ser falsa. Pode ser que exista um elefante que não vive no zoológico. Resposta certa, letra C. Bom, vou colocar só aqui do lado certo. Questão 22. Assim, esse assunto aqui é de estruturas lógicas matemáticas. Para quem adquiriu o simulado, vai saber que tem o conteúdo referente à questão no gabarito, tá bom? Segunda questão, questão 22, né? A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, era comprar um carro de assistente técnico. Vamos lá, vamos ler a questão. Aos domingos, como pizza no jantar ou tomo açaí. Corro ou jogo futebol e tomo açaí ou não corro. Se no último domingo não joguei futebol, então essa questão aqui é uma questão de lógica de preposição. Cada frase dessa você vai ter que atribuir uma letra, tá bom? Vamos colocar aqui um exemplo.
Como pizza no jantar. Eu vou colocar uma letra ou então mais de uma letra para cada afirmação, né? Como pizza no jantar. Eu vou colocar como pizza, tá? CPJ. Como pizza no jantar, né? Ou toma açaí. É como pizza no jantar ou toma açaí. Nas preposições lógicas, o ou é representado por um V. Um Uzinho para cima, né? Eu vou colocar um V. Tá com espaço. Como pizza no jantar ou toma açaí. Ou toma açaí. Tá, TA, toma açaí. Como é que eu faço aqui? Eu acho melhor fazer aqui no Paint. Só um momento. Pronto. Acho que vai ficar bem melhor aqui. Pronto. Vou colocar o Ctrl Z aqui. Tá feito. Pronto, pessoal. Continuando, né? Como pizza no jantar. Tá? Como pizza no jantar. Ou tomo açaí. Tá? Tomo açaí. Corro ou jogo futebol. Tá? Corro ou jogo futebol. Jogo futebol. Tomo açaí ou não corro. Toma açaí. Tá ali. Toma açaí é TA. Toma açaí ou não corro. Não corro. Pronto, pessoal. Aí na pergunta ele pergunta: se no último domingo não joguei futebol, então no último domingo não joguei futebol. Não joguei futebol. O futebol é JO. Pronto, tá aqui. Joguei futebol. Não joguei futebol, né? Beleza. Então, a cada frase dessas, a gente atribuiu aqui uma preposição, uma letra, na verdade. Não uma letra em específico, mas dá pra gente resumir bastante, vai ficar bem melhor pra gente ver. Mas por essa questão, a gente tem que atribuir um valor verdadeiro para todas essas afirmações, tá? Ou seja, eu vou dizer que essa primeira aqui é verdadeira, a segunda também é verdadeira, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira. Beleza? Show. O não, na lógica de argumentação, ele é representado por esse símbolo, tá? O símbolo do tio, que a gente conhece. Certo? Certo. Então, de baixo para cima, a gente vai analisar todas as preposições. Não joguei futebol. Se eu não joguei futebol, então bem aqui, ó, na segunda preposição, ele disse que jogou futebol. Então, esse jogou futebol tá falso, né? Se ele não jogou futebol é verdadeiro, então jogou futebol é falso. Aí eu venho bem aqui, ó. Vou colocar até de outra cor, deixa eu ver se consigo. Vermelho, certo? Esse daqui é falso. Vamos ver se a gente consegue já continuar aqui. Pronto. Para um ou ser verdadeiro, esse ou aqui ser verdadeiro, você tem que ter pelo menos um dos dois verdadeiro, tá bom? Como a gente atribuiu que essa afirmação aqui ela é verdadeira, então já descobrimos que um é falso. Para ele ser verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, esse CO aqui, que é o corro, ele vai ser verdadeiro, tá bom? Se o corro é verdadeiro, bem aqui ele está dizendo que ele não corre. Então, o corro é falso. Essa afirmação aqui é falsa. O não corro é falso. Como a gente já sabe, o U, que é o V, né? Para ele ser verdadeiro, pelo menos um ou outro tem que ser verdadeiro. Como a gente já descobriu que esse lado aqui é falso, então esse outro lado aqui ele é verdadeiro, certo? Deixamos aqui continuar. Como possível jantar ou toma açaí. Bem aqui, ó, toma açaí. A gente descobriu que toma açaí é verdadeiro, então esse daqui é verdadeiro. Toma açaí. Para esse daqui ser verdadeiro, pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro, né? Como esse daqui já é verdadeiro, mas também ele pode ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Vamos ver se com essas afirmações a gente já pode responder.
Eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó. Só um momento, pessoal. Só resumindo aqui, eu vou colocar aqui do outro lado as informações que são verdadeiras, tá? O que é verdadeiro que a gente descobriu? Que toma açaí é verdadeiro, toma açaí é verdadeiro, o porra é verdadeiro, jogo futebol é falso, né? Então, não jogo futebol é verdadeiro. Então aqui, não jogo futebol. Não jogo futebol. Só com isso vamos tentar responder a questão. Deixa eu só puxar aqui pro lado. Show. Como pizza no jantar ou não toma açaí, né? Não, tá aqui, perdão. Letra A. Corri e não comi pizza no jantar. Ele disse que correu. Diz. Beleza. Não comeu pizza no jantar. Que a gente não sabe, né? Vamos pra letra B. Não corri e comi pizza no jantar. Ele disse que não correu. Não correu é verdadeiro? Não, é falso. Então a letra B já está errada. O X de lado. Letra C. Não comi pizza no jantar e não tomei açaí. Não tomei açaí é verdadeiro? Não, o verdadeiro é tomei açaí. Então essa daqui está errada também. Não corri e não tomei açaí. Tá errado. Ele correu e tomou açaí. De acordo com o que a gente viu aqui, ó. Isso daí tá errado. Corri e tomei açaí. Corri e tomei açaí. Pronto, a resposta certa é a letra E. A gente acabou de descobrir. Certo, é a letra E. Notem que para vocês ganharem tempo e agilidade, não é obrigado vocês ficarem matutando em apenas um argumento, uma premissa que ficou faltando não, tá? Se vocês tiverem já algumas respostas de alguns verdadeiros, vocês já podem já analisar as opções e já podem ver qual é a certa ou a errada, tá? Vamos para a questão 23. É da banca Quadrix, para o cargo de oficial administrativo, FDSBC 2019, que deve ser o nome de alguma fundação. Vamos lá. Das frases a seguir, a única que representa a proposição é. Certo? Para ser uma proposição, a afirmação ela não pode ter nem ponto de interrogação no final, não pode ter um ponto de interrogação, não pode ter nem ponto de exclamação. Vou colocar aqui do lado. Para ser uma proposição, deixa eu só tentar apagar isso aqui. Beleza. Cortar aqui. Falar aqui. Pronto. Só para vocês ficarem mais cientes, para ser uma proposição não pode ter a frase um ponto de interrogação, não pode ter a frase um ponto de exclamação, não pode ter. Eu inverti. Primeiro, não pode ter um ponto de exclamação, não pode ter um ponto de interrogação, não pode ter também um verbo no imperativo. O verbo no imperativo, se tu ver errado, é imperativo. O verbo no imperativo é um verbo que esteja mandando, esteja indicando alguma ordem, como por exemplo na frase menino, vai estudar. Entendeu? O verbo ir está no sentido de mandar, está imperando, né? E não pode ser uma sentença aberta. Uma sentença aberta é uma sentença que não pode ser atribuído nenhum valor lógico, não pode ser nem verdadeiro nem falso, entendeu? Se a frase não puder receber nenhum valor lógico, então ela também não é uma proposição. Vamos para as letras agora. Letra A. Ronaldo, vem até aqui. Eu acabei de ver, eu acabei de dizer. Verbo no imperativo não é uma proposição. Então a letra A está errada. Letra B. Que tarde agradável. Ponto de interrogação, de exclamação, perdão. Frase com ponto de exclamação não é uma proposição. A letra B está errada. Sim, sim. Vamos deixar a letra C de lado, né? Letra D. Maria preparou os documentos. Maria preparou os documentos. Essa frase, ela é uma proposição ou não? Sim, ela é uma proposição. Ela pode receber um valor lógico. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Pode ser que Maria tenha preparado os documentos ou pode ser que ela não tenha preparado. Então, a resposta C já pode ser a letra D, né?
Letra E. Onde estão os documentos? Ó, presta atenção. Ponto de interrogação. Não é uma preposição. Então a gente ficou entre a letra C e a letra D. A resposta certa é a letra D, tá bom? E a letra D por quê? Porque ela pode receber um valor lógico, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, e apenas a afirmação sim, ela não recebe nenhum valor lógico. Sim, mas e aí? É uma frase que não tem verbo, não pode receber nenhum valor lógico, não pode ser verdadeiro nem falso. Então a resposta certa é a letra D de dado. Vamos para a questão 24. A questão 24 é da Banca Inás, do Pará, para o cargo de copeiro. Corison SP, de São Paulo. Em 2019 ainda caiu mais em um concurso. Certo? Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Eu acabei de dizer. Sentença aberta é uma sentença que não pode receber nenhum valor lógico. Sentença aberta não recebe valor lógico. Show? Beleza. Não pode ser verdadeiro e nem falso, tá? Vamos ver a letra A. 5 mais 4 é igual a 8. 5 mais 4 é igual a 8? Não, 5 mais 4 é 9. Então essa sentença é falsa. Se ela é falsa, ela recebeu um valor lógico, né? Se ela recebeu um valor lógico, então ela não é uma sentença aberta. Porque a sentença aberta ela não recebe valor lógico. Letra B. O jogo foi bom. Vamos deixar essa letra B de lado. Pode ser que o jogo seja bom ou pode ser que o jogo seja ruim, né? Ó, mas preste atenção. Pode ser que o jogo seja bom ou pode ser que o jogo seja ruim. Essa sentença pode ser verdadeira ou então pode ser falsa, né? Vamos ver aqui a letra C de casa. Pelé é considerado o rei do futebol no Brasil. Pelé realmente é considerado o rei do futebol no Brasil. Essa é uma sentença que recebe um valor verdadeiro, né? Então, ela não é uma sentença aberta. Pode ser também a resposta certa, a letra C, tá? Questão letra D. Que dia ensolarado? Essa é uma frase que a gente usa geralmente com ponto de exclamação, né? Então, mas aqui ela tá com ponto de afirmação, ponto final. Então ela tá apenas informando algo. Que dia ensolarado? Não é isso? Pode ser também ela a resposta certa. Vamos para a letra E. Letra E, 2x, 2 mais x igual a 10. E ele diz que o x é igual a 8. Substitui o 8 aqui no lugar do x, fica 2 mais 8 é igual a 10. 2 mais 8 é igual a 10? Sim, é verdadeiro. A letra E também é verdadeiro. Certo? Então ela recebe um valor lógico. Ele quer a sentença aberta, que não recebe nenhum valor lógico. Então, qual é que não recebe nenhum valor lógico, pessoal? Pode ser então a letra B, a letra C ou então a letra D. Certo? Pelé é considerado o rei do futebol. Essa sentença é verdadeira, então vamos tirar ela fora já, porque ela recebe um valor lógico. O jogo foi bom e que dia ensolarado. Essa questão aqui é meio que uma pegadinha. Que dia ensolarado, se tivesse o ponto de exclamação, ela não seria uma preposição. Ela não poderia receber nenhum valor lógico também. Então ela seria a resposta certa. Tá bom? Mas a resposta certa que a banca deu foi a letra B de bola. Certo. Letra B de bola é a resposta certa. O jogo foi bom. Certo? O jogo foi bom. Essa afirmação, ela não pode, de acordo com a banca, não pode receber nenhum valor lógico. Não pode ser nem verdadeira nem falsa. Certo? É uma questão que realmente ficou duvidosa, tá bom? Você tem que ter um pouco de conhecimento a mais para poder entender, tá certo? Mas, assim, eu acredito que essa questão era para ser anulada, mas a banca deu como resposta certa a letra B. Porque, para mim, o jogo foi bom. Essa afirmação, ela recebe um valor lógico. Entendeu? Mas a banca disse que não recebe, então marcou como letra B de bola. Certo? Show de bola, então. Vamos para a questão 25. Qual das sentenças abaixo não é uma sentença fechada? Se não é fechado, então é aberto, né? Então ele quer a mesma informação da 24. Ele quer uma sentença que não recebe valor lógico. Vamos analisar aqui. Letra A. 3x ao quadrado mais 1 igual a 3. Substituindo o x aqui por 3, fica 3 vezes x ao quadrado. Vamos fazer aqui para vocês. Fica 3
vezes x, que é 3, né, ao quadrado. Se você colocar aqui ao quadrado, mais 1 igual a 13. Pronto. Resolvendo primeiro essa opção, o número que está elevado, né? 3 ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 9, 27. 27 mais 1, 28. Só mais uma vez, para quem não entendeu. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 9, 27. 27 mais 1, 28. Então, 28. 28 é igual a 13? Não. Então essa sequência é falsa. Se ela é falsa, ela recebe um valor lógico. Letra B de bola. No inverno, os dias são quase sempre chuvosos. Essa sentença ela pode receber pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa. Então ela recebe um valor lógico, né? Não é a resposta certa. Ele quer aqui não recebe valor lógico. C. 10 mais 3 vezes 5 igual a 26. Primeiro a gente resolve a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Mais 10, 25. 25 é igual a 26? Não, é falso. Então ela recebe um valor lógico. Letra D de dado. Isaac Newton foi um brilhante escultor. Realmente Isaac Newton foi um brilhante escultor? Não. Isaac Newton foi... ele estudava física. Ele não era escultor. Então é falso, ela recebe um valor lógico. A letra E. X menos y dividido por 2 é um número inteiro. Pessoal, prestem atenção que isso pode cair bastante em prova, viu? Quando a sentença ela tiver uma incógnita, ou seja, um x, um y, um a, uma letra, um x, um y, uma letra, uma incógnita, que não recebe nenhum valor, então é uma sentença aberta, tá bom? Para a sentença receber um valor, a incógnita tem que também receber um valor, como na letra A. A incógnita x, ela recebeu o valor 3. Já nessa letra E, ela não atribuiu nenhum valor, nem ao x, nem ao y. Então só por isso a gente já pode dizer que a letra E, ela é a questão certa. Só fazendo aqui a anotação para vocês. Quando uma sentença tem uma incógnita, ela só tem valor lógico se a incógnita tiver valor atribuído. Beleza? Show de bola. Vamos para a questão 26. É da FCC, Assistente de Gestão Pública de Recife. Prefeitura de Recife, né? Fundação Carlos Chagas, para quem não conhece. Letra A. Sempre que eu passo na frente da casa de Rosa, o cão late. Se o cão late, então o gato mia. O bebê chora e o guarda apita. Quando o bebê chora e a babá não está em casa, a mãe não dorme. Se a mãe dorme e a babá não está em casa, então aí dá as opções. Essa questão, pessoal, é uma questão de lógica. Só um momento. Então, pessoal, essa é uma questão de lógica e de argumentação, tá? Vou responder ela aqui pra vocês. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Ela é semelhante àquela segunda questão que a gente fez. A gente tem que atribuir uma preposição a cada frase, certo? Vamos ler de novo, atribuindo já uma preposição a cada frase pra gente tentar resolver. Deixa eu só puxar mais pra cá. Pronto. Sempre que eu passo na frente da Dona Rosa, da casa da Dona Rosa, o cão late. Então, vamos colocar assim. Passar na frente da casa da Dona Rosa, né? Eu vou colocar P. Sempre que ela passa na frente da casa da Dona Rosa, o cão late. Se ela passa, então, aqui a gente tem que saber do conectivo se então. E vou ver se eu consigo encontrar ele. Se não, eu faço assim. Pronto.
Não ficou muito parecido, mas é nesse sentido. O se, então, é um traço e um setinha para a direita. Sempre que passo na frente da casa da Dona Rosa, o cão late. Eu vou colocar cão late. CL, cão late. Se o cão late, ó, se o cão late, então o gato mia. Vou colocar mais uma vez. Se o cão late, então o gato mia. O gato mia. O gato mia. O bebê chora e o guarda apita. Essa vírgula aqui, ela é um conectivo I, que é esse conectivo aqui, ó. I. Só que ele ficou em cima, vou até colocar ele aqui pra baixo. Eu não consigo encontrar aqui o botão para fazer ele para baixo, mas eu vou colocar assim mesmo, dá para entender. Vamos lá. Mais uma vez, se o cão late, só repetindo aqui, ó, se o cão late, então o gato mia. Aqui, o cão late, então o gato mia. E o bebê chora, vou botar o bebê chora. E o guarda apita. E o guarda apita. Um espaçozinho aqui e o guarda apita. Certo? Quando o bebê chora e a babá não está em casa, a mãe não dorme. Ó, esse quando o bebê chora e a babá não está em casa, esse aqui também é um sim, então. Ó. Se o bebê chora e a mamãe não está em casa, então a mãe não dorme. Então vamos colocar de novo. Se o bebê chora e a babá não está em casa, tá aqui, babá não está em casa, né? Vou colocar assim. Babá não está em casa. Babá não casa. Babá não está em casa. Então a mãe não dorme. Então a mãe não dorme. Mãe não dorme. Se a mãe não dorme. Se a mãe não dorme. Se a mãe não dorme. Não, presta atenção. É se a mãe dorme. Mãe dorme. Então, se a mãe dorme e a babá não está em casa. E a babá não está em casa. Babá não está em casa. Não está em casa. Então a gente tem que resolver essa questão, né? Igual aquela outra que a gente fez. Só para ficar melhor de resolver, eu vou dar aqui um espaço entre as sentenças aqui, ó. Essa daqui a gente não precisa colocar o sim, então. Pra gente resolver, a gente tem que atribuir como verdadeiro todas as sentenças. Vamos lá, colocar como verdadeiro todas as sentenças. Eu vou colocar aqui como preto, ó. Fica melhor, vai ficar diferente, né? Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Vamos lá. A primeira afirmação é um I, né? Para o I ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Então, esse é verdadeiro, esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. Ó, esse MD é verdadeiro, não MD é falso. Então, né? Se MD é verdadeiro, então não MD é falso. Para um conectivo desse aqui, que é o condicional ser verdadeiro, ele tem algumas situações, tá? Vou colocar aqui para vocês embaixo. O condicional, na verdade, para vocês aprenderem isso, é só vocês fixarem na mente o seguinte: para o condicional, o condicional só é falso quando atrás for verdadeiro e na frente for falso. Quando o anterior é verdadeiro e quando o da frente for falso, tá? Todas as outras possibilidades, VV, FF ou FV, são verdadeiros, entendeu?
Então você colocando isso na sua mente, você vai saber então resolver todas as questões de conectivo, tá certo? De proposição. Deixa eu seguir pra cá, né? Então aqui ele diz que é verdadeiro, ó. Se esse conectivo aqui ele é verdadeiro, então aqui não pode ser V. Esse I aqui não pode ser V, porque se for V, ele vai cair nessa condição aqui, ó, de falso. Então aqui tem que ser F. Tem que ser FF. Beleza? Deixa eu só apagar tudo que tá aqui no conectivo. Falso. Bom? E a gente sabe que o conectivo I, para ele ser falso, pelo menos um tem que ser falso, né? Porque ele só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, certo? E a gente sabe bem que já é uma resposta. Não BCA. O BCA seria babá não está em casa, né? A babá não está em casa é verdadeiro. Então a gente coloca bem aqui, babá não está em casa é verdadeiro. Se a gente sabe que um desses aqui tem que ser falso, então BC, bebê chora, é falso. Bebê chora é falso. Então, quando tiver uma sequência de conectivos I, essa sentença só vai ser verdadeira se todos forem verdadeiros. Se tem um falso, então esse conectivo é falso. Se ele quer tudo o conectivo condicional verdadeiro, então para ser verdadeiro ele pode ser FF ou então VF, ele só não pode ser VF, VF de trás para frente, VF. Se for VF, então é falso. Então, como isso daqui não pode ser VB aqui, ele é F. Entendeu? Porque aí fica F. Isso mesmo. Então fica FF e aqui fica verdadeiro. Beleza? E vamos continuar aqui. Tá faltando o quê? A gente sabe bem aqui, ó, que o CL, que é o cão latte, é falso. Então bota aqui que o cão latte é falso. E como ele quer verdadeiro e aqui é falso, então atrás não pode ser V. Porque se for V, cai na condição de ser falso. Então se é falso, e aqui não pode ser V então. Então aqui só pode ser F. Como na questão anterior, a gente depois que a gente coloca todos os conectivos, está faltando apenas pouco, a gente já pode aqui do lado, deixa eu só colocar aqui, passar aqui uma linha, a gente vai colocar aqui do lado as afirmações que são verdadeiras, né? Vamos lá. O que é verdadeiro aqui? MD é verdadeiro. Ficou muito baixo, vamos lá em cima aqui. Verdadeiro aqui é MD. Verdadeiro é não BCA, ou seja, não BCA, não BCA. O que é verdadeiro aqui também do outro lado, perdão. MD é o que? A mãe dorme, babá não chora. A gente sabe que também é verdadeiro que não CL, ou seja, o cão não late. É verdadeiro que o P, ela não passa na casa, né? Não, P. É verdadeiro não CL já foi, deixa eu ver. É verdadeiro também o não BC, certo? Com essas afirmações aqui, a gente já pode responder as questões. Letra A. Não passe na casa de Dona Rosa e o guarda não apita. A gente sabe que não passe na casa de Dona Rosa é verdadeiro, né? E o guarda não apita. A gente conseguiu descobrir se o guarda não apita? Não, a gente não conseguiu descobrir se o guarda não apita. Vamos para a letra B de bola. O cão não late e o guarda não apita. O cão não late. Cadê o cão não late? Tá certo. E o guarda não apita. Não temos como saber se o guarda não apita, né? Letra C de casa. Não passe na casa de Dona Rosa e o cão não late. Não passe na casa de Dona Rosa e o cão não late. Tá aqui. Letra C de casa. Não passe na casa de Dona Rosa e o cão não late. Vamos para D. A C pode ser certa, viu? Vamos para D. Passe na casa de Dona Rosa e o cão não mia.
O gato não mia, perdão, o cão não mia. Passo na casa de Dona Rosa e o gato não mia. Verdadeiro. Não passa na casa de Dona Rosa. É o verdadeiro, então a letra dele tá falsa. A letra é o cão não late e o gato não mia. O cão não late e o gato não mia. Não temos como saber se o gato mia. Então, ficou a letra C como certa, né? Vou só conferir aqui, pessoal. Então, pessoal, realmente é a letra C, tá? Estamos certos. Continuando, essa questão é uma questão um pouco mais complexa, né? Ele é de lógica, de argumentação. Tem que saber os prepúcios dos conectivos, do uso de cada um deles. Os conectivos que a gente tem, vocês têm que estudar, tá bom? Que é o ou, o i. Se ficou pequeno. Mas é o ou, o i, o se então e o bicondicional. Vocês têm que saber disso, tá? Só vocês procurarem esse assunto, lógica de argumentação na internet. Vocês vão aprender, tá? Questão 27. Essa questão 27, vamos ver. Eu acredito que seja uma questão bem mais difícil, ela é de nível superior. Sebrasp CESP, Auditor Fiscal da Receita Estadual, 2019. No exercício de suas atribuições profissionais, os auditores sempre fazem afirmações verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Durante uma audiência por tratar da autuação da empresa X, um auditor fiscal fez as seguintes afirmações sobre essa empresa. A letra... Vamos ver as afirmações, né? A1 é a premissa 1. Se identifiquei erro ou inconsistência na declaração de imposto da empresa X, eu a notifiquei. A2. Se o erro não foi sanado, eu a autuei. Se a empresa não recorreu da autuação, eu a multei. Nessa situação hipotética, à luz das premissas estabelecidas, assinale a opção que apresenta a proposição necessariamente verdadeira. Ele quer uma opção que seja verdadeira, né? Só lendo essas opções aqui, a gente pode até conseguir resolver essa questão. Mas a gente tem que entender realmente de lógica de preposição, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, a primeira. A1, né? Se identifiquei erro ou inconsistência na declaração de imposto da empresa X, então eu a notifiquei, né? Se me identifiquei erro ou inconsistência na declaração de imposto da empresa X, né? É só uma coisa só, na declaração de imposto da empresa X, é só uma coisa só. Então eu a notifiquei. Notificou. A segunda informação, se o erro não foi sanado, ou seja, se não tem erro, né? Se o erro não foi sanado, então eu a autuei. Então, autuou. A 3. Se a empresa não recorreu da autuação, aqui é uma informação também, viu? Se não recorreu da autuação, tá aqui, não recorreu. NRA, não recorreu da autuação. Então, eu a multei. Multa, né? Considerando que todas essas informações sejam verdadeiras, V. Será que a gente consegue chegar a alguma conclusão com isso? Para ser verdadeiro, só não pode ser desse jeito aqui, ó. Só não pode ser VF, né? Ou seja, aqui pode ser F e aqui pode ser F. Aqui pode ser V, aqui pode ser V. Aqui pode ser F e aqui pode ser V. Entendeu? A gente não tem nada definido ainda para nenhum, na verdade, que todos são conectivos de condicional, ó, tá? Existe na lógica de argumentação, existe deixa eu só me lembrar o nome que a gente diz. Existe uma procedência, na verdade, não é que um termo vale mais que o outro, não é que um conectivo vale mais que o outro,
Mas é igual na matemática, por exemplo, quando você vê uma multiplicação, uma soma, uma subtração, qual que você resolve primeiro? O que prevalece é a multiplicação, né? Na lógica de argumentação também, se você vê um condicional e você vê um i e você vê um ou, qual que prevalece? O que prevalece sempre é o condicional, entendeu? Você pode resolver depois tanto o i ou então o ou, certo? Então por isso que sempre quando a gente vê um condicional, quando eu vejo um condicional nessa questão, eu faço primeiro o condicional, certo? Ele prevalece, certo? Então aqui para ser verdadeiro tem que ser nessas seguintes informações, mas aqui na opção ele diz o seguinte, ó. Nessa situação hipotética, à luz da premissa estabelecida, assinalar a opção que representa a proposição necessariamente verdadeira. Não tem como a gente saber aqui, porque está muito vago. E não dá, igual a outra questão, não dá, por exemplo, não M no final, porque aí a gente só faria destrinchar, por exemplo, aqui. Se ele desse não M no final, né? Se ele desse aqui, por exemplo, não M no final, não M. Aí a gente só pegaria e teria que atribuir verdadeiro para ele, e aí a gente saberia e destrincharia um por um, entendeu? Mas como não tem nenhuma informação dessa, então a gente sempre estabelece o seguinte: quando a questão ela não pede, na verdade, quando ela não dá nenhuma preposição verdadeira já solta ou falsa, solta que eu digo é sozinho, né? Igual a gente vê aqui, não é? Então é uma questão de equivalência lógica, tá certo? Ou seja, esse conectivo aqui, ó, conectivo sim, então, ele é equivalente a algumas situações. O sim, então, ele é equivalente às seguintes situações, pessoal. Ele é equivalente ao próprio sim, então, mas você precisa inverter, na verdade, as informações. Por exemplo, se eu tiver aqui A e aqui eu tiver B, o equivalente a isso seria, tá muito em cima, deixa eu ver se consigo fazer lembrar aqui. O equivalente a essa situação seria o seguinte: seria não B, se então não A. Ou seja, você inverteria os dois e negaria os dois, tá? Outra equivalência é o seguinte: é você repetir a primeira, colocar um i e negar a última. Outra equivalência é você repetir a primeira, na verdade, negar a primeira, colocar um ou e repetir a última, certo? Ou seja, a gente tem que analisar cada uma dessas opções e verificar qual é que a gente consegue identificar com a equivalência lógica, né? Então, pessoal, só para a gente ganhar tempo, já aplicando, assim, você teria que pegar uma dessas equivalências, todas essas preposições aqui, ó, você teria que aplicar uma por uma, entendeu? Eu teria que pegar, por exemplo, esse e i, esse então n, né? E inverter, ó, inverter os dois aqui, ó, e negar os dois e ver aqui nas frases se tem alguma igual, entendeu? Só porque como eu já sei a resposta certa, né, que a gente vai ter que aplicar nessa última informação aqui, ó, nessa última premissa. Se a empresa não recorreu da atuação, eu a multei. Que é, se não recorreu, então eu multei. Aplicando ela nessa equivalência aqui, ó, não A ou B, ou seja, eu tenho que negar a primeira. Como é que eu nego essa primeira aqui? Só colocar aqui do lado. Como é que eu nego a primeira? Não NRA. O não com não, você tem que cortar. Então fica só NRA. Deu pra entender? Porque aqui atrás teria que ser dois não. Entendeu? Aí como dois nãos não podem ficar, a gente corta os dois. Entendeu?
Por exemplo, é como se eu dissesse assim, ó, não vou à escola hoje. Como é que eu nego essa frase? Vou à escola hoje, né? Aqui, esse não NRA é essa terceira. Se a empresa não recorreu, como é que eu vou negar isso se a empresa não recorreu? Se a empresa recorreu, então a empresa recorreu, entendeu? Se a empresa não recorreu da atuação, na verdade aqui não deveria ser nem não NRA, porque aqui seria errar dois não, né? Deixa eu só corrigir aqui, então seria só não RA. Seria só não RA. Então, negando o não RA, ficaria só o RA, certo? Ou seja, a empresa recorreu. Então, continuando, seria negar a primeira, colocar um ou, não é esse conectivo aqui, a gente teria que colocar um ou, e repetir a segunda, que é o B, que aqui no caso é o M, né? Pronto. Então, a gente tem que encontrar a resposta que seria RA ou M. O que é o RA? O RA seria a empresa recorreu, ou M, ou eu amutei, né? Qual é a opção que tem essa informação? É a letra E. A empresa recorreu, a empresa X recorreu da atuação, ou foi multada. Entendeu? Essa questão é um pouco complexa também. Você tem que estudar bastante, resolver vários exercícios de lógica de argumentação para você tentar entender esse assunto. O nome desse assunto em específico seria equivalências lógicas. Beleza? Show de bola. Galera, eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui, que já tá dando quase 1 hora de vídeo. E eu vou continuar o vídeo em outro vídeo, tá? Eu vou continuar a resolução em outro vídeo. Como são 20 questões, até agora a gente resolveu só 7 questões em 45 minutos. Então a gente tem que resolver essas questões em outro momento, tá? Beleza? Então tá certo. Vamos pausar o vídeo por aqui. Acompanhem no segundo vídeo o resto das questões, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Valeu!